8 de março de 2014. Um avião de passageiros decola para um voo de rotina e, simplesmente, desaparece. O sumiço do voo MH370 é, até hoje, um dos maiores e mais trágicos mistérios da história da aviação. Essa é a pergunta que todo mundo se fez na época e que continua sem resposta. Como é que pode, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, um Boeing 777 gigante simplesmente sumir do mapa sem deixar nenhum rastro. E no meio desse mistério todo, a gente tem o custo humano. 239 pessoas. Não é só um número. Eram 227 passageiros e 12 tripulantes, cada um com uma família, com uma vida inteira pela frente. Vamos voltar para o começo. Tudo parecia perfeitamente normal. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, na Malásia. O destino? Pequim, na China. Um voo noturno como tantos outros. A bordo, uma mistura de gente de 15 países diferentes, a maioria da China. E a aeronave era um Boeing 777, um dos aviões mais seguros e confiáveis que existem. Sério, nada, absolutamente nada indicava que algo pudesse dar errado. Então, com menos de uma hora de voo, aconteceu o impensável. O avião, sumiu das telas do controle de tráfego aéreo. Sem nenhum pedido de socorro, sem aviso, sem nada. Simplesmente desapareceu. E o mais arrepiante disso tudo é que minutos antes de sumir, a última mensagem de rádio que saiu da cabine foi essa: Boa noite. Uma saudação calma, totalmente rotineira. Nos dias que se seguiram, o mundo inteiro acompanhou uma busca frenética e, para ser sincero, bem confusa. Mas aí, uma primeira grande reviravolta na investigação mudou completamente o rumo das coisas. Olha só que loucura! Enquanto todo mundo procurava o avião no mar da China, dados de radares militares mostraram uma coisa chocante. O avião não seguiu reto. Ele fez uma curva fechada para o oeste e voou de volta, passando por cima da Malásia. Ou seja, a busca inicial foi toda no lugar errado. E não para por aí. Os investigadores chegaram a uma conclusão bem séria. O desvio não foi um acidente. Os sistemas de comunicação foram desligados de propósito. Isso não era mais sobre uma falha mecânica, era sobre uma ação deliberada. E quando todo mundo achava que o mistério não podia ficar mais bizarro, ficou. A investigação estava prestes a descobrir algo que transformou tudo o que se pensava sobre o que aconteceu naquela noite. A chave para essa descoberta veio de uma coisa chamada pings de satélite. Pensa assim, mesmo com a comunicação toda desligada, o sistema do avião continuava mandando um sinal automático, tipo um "Oi, ainda tô ligado", para um satélite. E esses pings se tornaram a única pista. A linha do tempo é de cair o queixo. O último contato por voz foi às 1h30 da manhã, certo? Mas o último ping para o satélite foi recebido quase 7 horas depois, às 8h14. 7 horas! Isso quer dizer que o MH370 continuou voando por todo esse tempo, como um voo fantasma. O problema é que esses pings não davam uma localização exata. Eles só indicavam que o avião poderia estar em algum ponto de 2 arcos imensos, um ao norte, que ia até a Ásia Central, ou outro ao sul, sobre a imensidão do Oceano Índico. Com os dados apontando mais para o sul, a busca se concentrou em um dos lugares mais remotos e selvagens do nosso planeta, um verdadeiro desafio. 2 semanas depois do desaparecimento, veio o anúncio oficial do governo da Malásia. A análise final dos pings indicava, sem sombra de dúvida, que o avião tinha caído no mar e que não havia sobreviventes. Para se ter uma noção do tamanho do desafio, a área total de busca chegou a 7,5 milhões de quilômetros quadrados. É quase o tamanho do Brasil. Tentar achar um avião ali era literalmente procurar uma agulha num palheiro. A busca no fundo do mar foi uma operação de altíssima tecnologia. Primeiro, tentaram ouvir os sinais das caixas pretas. Depois, foram diminuindo a área de busca. E, por fim, usaram submarinos robôs para vasculhar o leito do oceano. Um trabalho minucioso e exaustivo. Anos se passaram com buscas que não davam em nada. E quando a esperança já estava diminuindo, as primeiras provas físicas finalmente começaram a aparecer a milhares de quilômetros de distância. Em julho de 2015, uma parte da asa do avião, chamada de flaperon, apareceu numa praia na Ilha da Reunião. Depois disso, mais pedaços, confirmados como sendo do MH370, foram encontrados em lugares como Moçambique, levados pelas correntes do oceano. Mas apesar de encontrarem esses fragmentos, a busca principal no fundo do mar foi suspensa. Foi a operação mais cara da história da aviação. E mesmo assim, o avião em si, com as cruciais caixas pretas, nunca foi encontrado.
E é assim que, tantos anos depois, o grande mistério continua, sem solução, deixando um espaço enorme para teorias e, claro, uma dor sem fim para as famílias. Os investigadores trabalharam com várias hipóteses. Teria sido o piloto, algum tipo de sequestro que deu muito errado, ou uma falha mecânica terrível e repentina? A verdade é que, sem o avião e sem os gravadores de voo, nenhuma teoria pode ser comprovada. É tudo especulação. E a pergunta que fica é essa: será que um dia a gente vai saber o que realmente aconteceu? Os destroços provam o fim trágico do voo, mas não explicam o porquê. E sem uma nova busca, as 239 pessoas que estavam naquele avião e as famílias delas talvez nunca tenham as respostas que tanto merecem. O mistério continua no ar.